Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 16, que é o tema da nossa conferência. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, vos nomeei, eu vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. A primeira palavra, eu vos nomeei. Vejam, se eu, para nomear, para escolher, para chamar, irmãos, eu preciso estar preparado. Vocês se lembram que o Senhor Jesus, quando Ele veio para cá, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele se tornou semelhante a nós. Então, como homem, como eu e você, Ele não tinha condições de chamar pessoas. Ele não tinha condição de ser exemplo para as pessoas. Ele precisou fazer alguma coisa com Ele mesmo. E você percebe que o Senhor Jesus, antes de chamar os seus discípulos, antes de escolher, porque foi Ele quem escolheu, como nós vimos, eu escolhi, Ele tinha algumas características que eu e você precisamos sempre, além de termos, conferir de tempo em tempo em nossas vidas. Avaliarmos se nós estamos realmente preparados para isso, porque, irmãos, nós não formamos ninguém diferente de nós mesmos. Então, a primeira crise que eu entro, que eu tenho que entrar na minha vida, é como eu estou, antes de enviar, antes de querer formar, antes de querer ensinar, como está a minha vida? Quem sou eu? Porque eu não vou dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso transmitir aquilo que eu não sou. Eu estava me lembrando de uma história de um pregador, e ele estava pregando como uns bambambam, como diz Moody, e ele falava tal. Como dizia Spurgeon, tal. Como dizia Paulo, tal, e falava, ia falando. Aí há pouco tinha um garoto, o nome do pastor era João, tá bom? Não vou falar Narciso porque fica chato. Aí tinha um garoto conversando, menino, cala a boca! Aí os que estavam, gente, como diz o pastor João, porque ele transmite aquilo que ele tem, não adianta você ficar falando dos outros, porque sou eu, queridos, sou eu. Então, a maior crise que nós devemos entrar, num momento como esse de conferência, é não receber os métodos de como fazer, de como, eu até pensei, vou falar um pouco sobre isso, talvez, se Deus assim permitir, fazer discípulos, mas, em primeiro lugar, quem sou eu? Quem é essa pessoa que está dizendo, eu vos nomeei? Porque é muito fácil ler na palavra, é muito fácil falar, é muito fácil transmitir coisas que nós não vivemos, que nós não somos. Daí a importância, irmãos, de nós entrarmos realmente em crise com a gente mesmo, dizer, peraí, o que eu estou gerando, meu Deus do céu? O que eu estou formando? Quem sou eu? E Jesus, conhecendo a natureza humana, porque em tudo ele foi tentado, ele precisava dar um jeito na sua natureza humana também. Ele precisava voltar-se para Deus. E antes de Jesus nomear alguém, ele passou por um tempo com o Pai. Como filho, se submeteu, pensa em Jesus como um homem, como eu e você. Então ele toma uma decisão e vai buscar a Deus, vai orar. O ministério não começa sem oração, sem um quebrantamento. Amados, nada melhor para quebrantar a carne do que o jejum, do que a humilhação.
e aí já vai falar da alma, nada melhor para quebrar a alma do que a humilhação, do que nós nos humilharmos. A nossa natureza é muito orgulhosa, irmãos. Nós precisamos aprender esse segredo, e Jesus precisava fazer isso. Ele precisava se humilhar, ele precisava se quebrantar a sua carne, quebrantar o seu eu, seu orgulho humano. Estou falando de Jesus, homem. Assim como eu e você, não adianta eu querer formar discípulos, fazer pessoas, se eu mesmo ainda careço de ser corrigido em tantas áreas de minha vida. E isso, irmãos, sempre nós precisamos conferir. Eu garanto para vocês que eu faço isso. Eu garanto para vocês que eu faço isso constantemente. E quantas vezes eu me pego em falta. Eu olho para dentro de mim e falo, meu Deus, se a gente tem gente, se tem discípulos, é pela tua graça e misericórdia. Porque ainda precisa mudar tantas coisas dentro de mim. E é assim, irmãos, a nossa natureza. De vez em quando nós precisamos lavar os pés, ser lavados. De vez em quando nós precisamos tirar um pouco de entulho de dentro de nós, tirar a sujeira que se acumula. Nós precisamos limpar-nos. Eu preciso ser curado de mim mesmo antes de querer curar os outros. Eu preciso passar por esse processo. Nós precisamos, irmãos. É necessário. Não tente fazer pessoas igual a você, se você se vê no espelho e não gosta da tua imagem. Mude. Nós precisamos muito. Eu preciso disso. Eu vos nomeei, mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem é esse homem que está fazendo isso? Por que existe tantas dores no discipulado, tanta tristeza? Justamente por conta disso, irmãos. Porque nós, às vezes, pensamos que o reino é nosso. Nós pensamos que nós estamos montando a nossa equipe, a nossa igreja, o nosso povo. Nos esquecemos quem nos chamou. Nos esquecemos o que estamos fazendo aqui de verdade. Queremos estabelecer, eu digo isso para vocês, não sou contra nada disso, a gente faz isso. Estabelecer os nossos alvos, os meus sonhos. Meu amado, nós não somos, quem somos nós? Quem somos nós para fazermos isso? Eu te garanto uma coisa, se nós aprendermos com o Senhor Jesus, se nós aprendermos um pouco mais com Ele, nós vamos ver, Jesus era sarado, por conta disso ele não tinha estresse, ele não tinha problema, ele conhecia a natureza dos seus discípulos, das pessoas, ele não tinha problema, porque ele aprendeu a ser sarado, tranquilo. Só para você ter uma ideia, Jesus escolheu 12, foi Ele quem escolheu e nós vimos, foi eu quem escolhi a vocês, e um de vocês é o diabo. Você escolheria um diabo para fazer parte da sua equipe? Sim ou não? Mas Jesus escolheu, e daí? Nós não vamos ser imitadores de Jesus? Misericórdia, pastor, o diabo não vou colocar na minha equipe. Blá, 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 blá. Vocês sabem que nem todos aqueles discípulos do Senhor foram mega rompedores e tal. Tem alguns que você nem lembra o nome deles. Sim ou não? Mas foi Jesus quem escolheu. Por que Ele escolheu? Por que Jesus escolheu aquelas pessoas? Por que Jesus escolheu Judas, gente? Pedro? Por quê? Você escolheria? Sabe por quê? Porque antes mesmo dele escolher,
ele tinha recebido do Pai. Sabe, Jesus diz lá em João 17, eles eram teus e o Senhor me deu. Foi o Senhor quem me deu. Os discípulos que eu tenho, Jesus dizia, foi o Pai quem me deu. Foi o Pai quem revelou quais eu deveria ter, porque o plano, o projeto não é do homem, é de Deus. O projeto é de Deus, o plano é de Deus, e se Deus tem um plano, nós temos que seguir o plano de Deus. Eu não escolheria Judas de jeito nenhum, mas se Deus manda, coloque na tua equipe, porque há um projeto para isso. Senão você está criando o teu reino, os teus discípulos, a tua igreja que vai ficar aqui, apodrecer aqui. Porque quem vai subir é a igreja do Senhor, é o povo do Senhor. Então, irmãos, eu estou no projeto de Deus, eu quero estar no projeto dele. Deus me livre de criar os meus. Deus me livre disso. Então, trate com você primeiro. Tenha a certeza e confira constantemente isso, de que você você está debaixo da direção de Deus. Aquilo que você está fazendo é porque Deus está dirigindo. Jesus não orou apenas 40 dias e 40 noites, jejuando no monte, no deserto. Mas quando você lê o livro de Lucas, você vai ver, e nós aprendemos durante o mês que passou, sobre orando com Jesus, quantos momentos, quantos intervalos de tempos preciosos o Senhor Jesus tirava para estar na presença do Pai. Retirava-se e ali ele estava orando, buscando. Por quê, irmãos? Porque ele estava conferindo, estava procurando compreender o que Deus tinha, como ele deveria prosseguir. Assim como eu e você precisamos, irmãos, precisamos estar na presença do Senhor, não para falar muito, mas para ouvir. Pai, o que eu faço com esse? Como eu lido com esse, meu Deus? Se foi você que escolheu, Deus pode dizer assim, TVN. Te vira, negão. Foi você que escolheu. Eu nunca mandei você escolher ele. Você nunca pediu para mim uma opinião. Você achou que ele era o top das galáxias, que ele era o cara, é esse que eu vou investir. Foi você, filho. Não fui eu. Agora, se foi ele, pode ter certeza, ele vai te dirigir. Ele vai dizer, filho, trate com muito amor e carinho. Ele é meu. Às vezes ele está chutando você. Imagine, irmãos, como Jesus tratava os seus. Jesus entendia a natureza deles. Jesus os conhecia em profundidade. Jesus entendia o que eles estavam falando no caminho. Jesus dizia, olha, vocês têm que ser tão humildes. Sem humildade, vocês não vão conseguir chegar lá. Tenha humildade de coração. E daqui a pouco no caminho eles estavam discutindo. Quem é? Você acha que é o maior? Eu, você, o outro, tal. Eles estavam discutindo e Jesus entendia tudo isso. E Jesus, com muito amor e carinho, tinha paciência. Eles ainda não entenderam. Vem cá. Está vendo essa criança? Quem receber um, igual estou recebendo, esse é o maior. Vocês querem ser mesmo grande? Sirva. Jesus transmitia, irmãos, porque Jesus os amava, e porque o Pai os entregou. Então, era possível Jesus fazer isso. Da mesma maneira, eu e você temos que seguir os passos do nosso Mestre. Irmãos, nós não podemos ir além disso.
Volto a dizer, nós não podemos. Nós estamos numa visão tão linda, tão maravilhosa. Temos aprendido tanto, tanto, meu Deus, como temos aprendido esses dias com esses homens. Mas, meu irmão, a essência, o sentimento de tudo, você, em primeiro lugar, olhe para a sua vida, olhe para os seus pensamentos, seus sentimentos, conserte-se, acerte sua vida, porque quando você falar, eu vos nomeei, então é porque você aprendeu, você é formado, você está dizendo para ele, olha, podem ser meus imitadores, e na verdade é isso que eles vão querer ser. Então é tão importante compreender isso, irmãos. Em primeiro lugar, eu tenho essa natureza de Deus dentro de mim. Você precisa se acertar isso. E eu também, nós precisamos, dia a dia, conferir isso dentro de nós. Eu não sei se você já se pegou pensando coisas tão horríveis dentro do ministério, que é importante você repreender aquilo, tirar aquela sujeira, dizer, meu Deus, que pensamento, eu estou achando que sou eu que vou fazer, eu estou achando que sou eu, não, se eu instalar a igreja, se eu fizer, se eu, não entre por esse caminho, não, irmãos, amados, eu digo para vocês, se nós não ouvirmos Deus, não formos guiados por Deus, não formos dirigidos por Ele, nós podemos ter problemas sérios ali na frente, e repito, e aí você vai orar, e Deus vai dizer, meu filho, por que você não veio antes da minha presença? Antes de você fazer esse negócio, meu filho, por que você se aventurou chamar os seus? Vocês sabem, nós passamos por essa experiência, graças a Deus que eu não entrei de cabeça nisso, graças a Deus, mas na época dos 12, do G12, nós tivemos pastores aqui conosco, que falavam, pastor, está na hora, você tem que gerar os seus 12, escolha, faz isso, faz aquilo, e era legal, era top mesmo, era um negócio muito bonito, base bíblica, tudo dentro da palavra, mas, Clarindo, quando a gente vai orar, parece que a coisa está um pouco nebulosa, sabe? Na mente tudo bem, ele tem razão, é isso mesmo, Jesus escolheu 12 tribos, 12 isso, 12 aquilo, está tudo certo, mas quando você vai orar, não dá, espera aí, tem alguma coisa que não está bem aí, e graças a Deus, irmãos, aqueles 12, né, pastor Ari, para muitos virou dose, não é? Foi horrível, foi um momento triste, irmãos, até hoje existem pessoas machucadas por causa disso, até hoje. Então, entendam, queridos, nós não podemos tomar decisões assim, gaste tempo com Deus agora, mas pastor, nós precisamos agora, não, meu irmão, não precisa, o tempo é de Deus, o rebanho é de Deus, as ovelhas são de Deus, o plano é de Deus, a igreja é de Deus, tudo é de Deus e nós somos de Deus, então vamos seguir, ouvindo Deus, caminhando com Deus, fazendo o propósito de Deus, amém, amados? Nós não estamos estabelecendo o nosso reino, é o reino do Senhor, então eu preciso ouvir, quando falar eu vos nomeei, é porque Deus já tem deixado claro no teu coração, antes de Jesus escolher os seus, Ele investiu uma noite em oração, vocês sabem disso, não vou nem usar os textos para não ir muito longe, Jesus investiu uma noite orando,
E quando ele desce do monte, já havia uma multidão de discípulos, mas aí ele soube escolher aqueles que Deus falou. Pedro, vem aqui. Tiago, vem aqui. João, vocês. Ele chamou aquele que ele quis. E veja, irmãos, ele chamou aqueles discípulos, diz o Evangelho de Marcos, para estar com ele. Em primeiro lugar, ele não chamou para os enviar, pastor Ari, ele chamou para estar com eles. Eu quero que você fique comigo, porque você vai ouvir-me aprender de mim. É isso que Jesus diz: aprendei de mim, eu sou manso, sou humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Venham após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Venham após mim. Depois de orar, depois de ter tempo com o Pai, ele tinha essa convicção de chamar os seus para estar com ele. E aqueles a quem Jesus escolheu foram confrontar o Senhor. Ô mestre, vocês sabem, né? Tinha um Pedro lá que era uma bênção, né? Pedro sabia estar sempre instigando o Senhor Jesus. Ô mestre, o senhor está pregando muito duro. As pessoas estão indo embora. Jesus disse assim: é mesmo? Quem é? Eu vou atrás deles, eu vou. Quem foi? Quem saiu do nosso meio? Ai meu Deus, eu preciso. Gente, entendam, esta é uma postura tão linda, como nós aprendemos ontem, mas presta atenção: quem é sarado não tem esse problema. Quem sabe que está fazendo a vontade de Deus, que Deus está no centro, não tem esse problema, não fica estressado. Meu Deus, e agora eu estou perdendo fulano? Estou perdendo, está preso, filho. Jesus está de boa na lagoa, amém? Não é? Jesus está de boa na lagoa, como diz o meu amado pastor Enoque, de leve na neve e suave na nave. É isso, ele está de boa, tranquilo. Diga de boa. Pare com o estresse, irmão. Pastores estressados. Para. Eu às vezes eu me pego assim, eu falo: cala a boca, fica quieto aí. Que isso? Vocês querem ir também? Fiquem à vontade. Pode ir. Mas aí está a razão da qual os discípulos estavam tão ligados a Jesus. Para quem iremos nós? Isso, irmãos, a segurança que eles tinham de que Jesus era o top. Eles tinham uma segurança no mestre tão grande que eles falam: puxa, é com ele que eu tenho que ficar. Ele tem palavras de vida. Eu preciso estar com ele. Seus discípulos podem dizer isso para você. Eu preciso ficar com ele. Eu preciso estar com ele. Este homem, esta mulher inspira Deus, tem palavras de vida. Eu preciso ficar com ela. Eu tenho que estar ao lado deste homem, eu tenho que estar ao lado desta mulher, porque eles me inspiram. É algo tão bom para a minha vida. Então, de novo, irmãos, nós falamos da importância do discipulador, do caráter, da firmeza, da convicção, da seriedade, da segurança que ele tem. Não tem medo. Ai, pastor, pelo amor de Deus, fulano está saindo do meu discipulado, ciclano está saindo, eu agora vou ficar sem ninguém. Meu irmão, você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? É teu? Se é teu, corra atrás. Agora, se for do Senhor, fique em paz. Fique em paz. Amém, queridos? Tranquilize o teu coração. Tranquilize o teu coração. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu percebo, irmãos, eu fico tão decepcionado comigo, porque aí eu me vejo às vezes tão longe. Porque
uma das grandes características do nosso mestre era a dependência do Pai. Diga dependência. Essa dependência fazia toda a diferença na vida dele. A vida de oração de Jesus era abundante. Jesus tinha tempo com os seus discípulos, mas tinha tempo com o Pai. Tanto que você percebe que os discípulos ficavam assim admirados de como ele orava. João conseguiu captar o momento em que Jesus estava intercedendo, pedindo, em João 17, e ele começa a falar com o Pai. As palavras ali são tão maravilhosas. O pastor Giovanni tem nos falado muito de púlpito e particularmente, que às vezes nós quando vamos orar, mudamos a entonação, né? Então, eu achei legal, é como se Deus falando, oi filho, o que foi? Aconteceu alguma coisa aí embaixo? Você já pensou se sua filha, a hora que fosse falar com você, mudasse o tom totalmente? Senhor, eu entro na tua presença. Ué, onde você estava antes? Eu sei que são expressões que nós usamos, irmãos, porque aprendemos assim, mas presta atenção que às vezes nós mudamos tanto a entonação. Você acredita, pastores, Oswaldo era pentecostal, ultra, de uma grande igreja que nós admiramos muito, Assembleia de Deus, né? Mas quando eu estava vendo ele orando, eu estava pensando sobre isso, falei, meu Deus, você vê como ele ora gostoso, ele está falando com o Pai. Então não é necessário. Por que a gente faz isso? Isso demonstra que nós estamos em desconexão. Você entende? É que você, no momento da oração, você é um, depois você é outro cara. Não, meu irmão, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus deve ser algo tão natural. Se você tiver que chorar, chore. Eu choro muito na presença de Deus, mas muito normal, conversando com Ele. Tem o seu tempo. É a coisa mais gostosa que tem, é ter essa intimidade. E Jesus desfrutava disso o tempo todo. Os discípulos viam. Os discípulos chegaram a dizer para ele, Senhor, ensina-nos, como é que o Senhor faz isso? Como é que o Senhor ora desse jeito? Então, e vocês lembram, mas é importante repetir, Jesus diz, quando vocês forem orar, o que vocês devem falar? Pai. Isso fala do que, irmãos? Intimidade, relacionamento, Pai. E era assim que Jesus fazia. Pai, é chegado a hora, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Ai, que coisa gostosa, que coisa boa, irmãos, que relacionamento que Jesus tinha, e que nós precisamos ter. Pai. Então, era assim que Jesus orava, é assim que nós devemos aprender a falar, a desfrutar de comunhão com Deus. Tire o estresse, tire tantas coisas que te preocupam, tudo pertence a Ele, tudo é do meu Pai. Eu fico assim encantado. Não sejam como os gentios. Não orem como os gentios, porque eles pensam. Então é tudo questão do pensamento. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. O vosso Pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Isso enche meu coração, irmãos.
tem falado demais comigo esses textos, porque é uma realidade. O meu Pai conhece, o meu Pai sabe. Não é que a gente não deve orar, mas a tua oração deve ser desse tempo gostoso. Daí, a tua vida é na presença dEle, tuas decisões, aquilo que o teu dia a dia, você vai viver diferente, você vai viver melhor, sem o peso, sem esse estresse. Isso, Jesus agia dessa forma. Os discípulos viam, e os discípulos queriam tanto aprender, e é algo que eu e você precisamos aprender, a desfrutar desta comunhão com o Pai, para nós mesmos. Agora, é verdade, a formação de discípulos, porque Jesus pensava, irmãos, vamos pensar em Jesus como um pastor. Meu Deus, que pastor, não é? Eu sou o bom pastor, eu dou a vida. Ó, uma coisa, eu conheço, escute isso, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço, elas ouvem minha voz, elas me seguem. Jesus como pastor, irmãos, que trabalho extraordinário que Jesus fazia. Meu Deus, eu pensando sobre isso, o pastor Giovanni ontem nos colocou em crise, eu fico tão longe, meu Pai, porque quando ele falou de gestor, eu já me dei um cutucão. Depois ele falou de líder, apertou. Aí chegou no pastor, ai, misericórdia, meu Deus. Porque vejam, amados, Jesus como pastor, ele visitava. Ele tinha tempo, Thaís, para ouvir um Nicodemos que vinha visitá-lo, para observar o coração sedento de um Zaqueu em cima da árvore, para ir comer com ele, visitar o seu amigo Lázaro, ir na festa de casamento, participar das festas religiosas. Jesus tinha as mesmas 24 horas que nós temos, orar pela sogra de Pedro e tal, curar. Meu Deus, que obra que Jesus fazia, multidões seguiam, uma fama imensa, e Jesus sabia tratar com isso. Como pastor, ele tinha aquela gana, aquele amor tão grande pelo rebanho, de segurar crianças, de tratar com um, tratar com outro, ensinar. Meu Jesus, quanta coisa maravilhosa ele fazia, como pastor. Hoje, nós também, como pastores, tem tantos pastores aqui, graças a Deus. Pastor Leal, meu pastor Leal, pastor Aguinaldo, de Caraguá, mais pastores e obreiros, viu o pastor Eduardo lá. Gente, nós temos esse peso tão grande, somos chamados de pastores, mas irmãos, como precisamos aprender, como precisamos imitar o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus. Tantas coisas temos para fazer, o dia a dia nos envolve, pode nos cercar, porque além de pastor, nós também precisamos ser gestor. Nós precisamos coordenar uma coisa, coordenar outra, precisa comprar uma caixa de som, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a iluminação não está boa ali, não sei o que, enfim, você tem que cuidar de tudo isso como gestor, administrar, o dinheiro vai dar esse mês, nós podemos fazer isso, e vamos fazer, como vamos fazer, enfim, há tantas coisas, queridos, e a igreja lá que precisa daquilo, a outra igreja precisa do outro, o pastor que precisa de um salão, não sei o que, enfim, tantas coisas nós temos para fazer no nosso dia a dia como pastores, e precisamos aprender a ser um bom gestor, administrar bem. Vocês me veem, os daqui me veem, apagando luzes no templo, constantemente.
fechando torneira, limpando banheiro, porque é trabalho. A gente paga a conta de luz, a gente paga a água. Então não podemos ficar deixando as coisas assim, precisamos cuidar. Isso é um trabalho de um gestor, mas se não bastasse ser um gestor, é preciso ser um líder. Há pessoas que estão olhando para mim, para você, estão te seguindo, estão observando como é que você dirige a tua casa, como é que você reage, como é que você compra um carro, como é que você troca, como é que você faz aquilo. Qual é a tua postura? Então, de repente, além de pastor, eu tenho que ser um gestor, eu tenho que ser um líder. Jesus fazia tudo isso. Jesus cuidava de 12 famílias, responsável, fora todo o trabalho que tinha. Mas, prestem atenção, queridos. Jesus sabia que ele também, além disso, ele tinha isso não era a missão de Jesus total. Porque eu posso fazer tudo isso, né, pastor Jonas? Nós podemos fazer. Mas, se nós não pensarmos no futuro, no amanhã, se nós não prepararmos os nossos sucessores, se nós não gerarmos discípulos, a obra para. Quantas obras enormes aqui no Brasil a gente poderia ver que parou porque não tinha sucessor. Então, mãe, pai, discipulador, líder de célula, você tem tanto trabalho para fazer. Talvez você diga assim: meu pastor, mas não é fácil ser líder de célula, eu tenho 10 pessoas lá, eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar para eles, eu oro por um, oro por outro, faço aquilo, tal, e agora o Senhor está dizendo que além disso eu tenho que preparar discípulos. Jesus nos ensina, por isso que ele diz: eu vos nomeei, eu tenho um projeto para a vida de vocês, que não é meu, é do Pai. Eu tenho um projeto que vocês vão. Então, é preciso pensar no amanhã. Aqueles que estão comigo, que Deus me deu, por causa de um plano que Ele tem, por causa de uma meta, de um projeto que Ele tem. Ele me deu, irmãos. Não importa se alguns no meio do caminho vão me trair, não importa se vão me negar, não importa. Deus tem um plano e tudo isso vai se cumprir, vai estar junto. Eu só preciso ter essa certeza, essa convicção. Se vão me abandonar, se vão me deixar sozinho, como Paulo dizia no final da sua vida, todos me deixaram, mas ele cumpriu o projeto de Deus. Eu combati o bom combate, eu fiz o trabalho. E é isso que importa, é nós realizarmos o projeto que Deus tem para nós. E um dos projetos é justamente nós nomearmos alguns. Porque o Senhor Jesus disse: como o Pai me enviou, João 21, se não me falha a memória, por ali, eu também vos envio a vós. Assim como eu recebi esta missão do Pai, eu quero transmitir esta missão para vocês também. Eu quero transmitir esta missão, aquilo que eu tenho recebido, não é para mim somente, mas é para vocês. E eu quero que vocês vão, eu quero que vocês frutifiquem. Eu quero que vocês vão além. As obras que eu faço, vocês vão fazer também. E vão fazer maiores do que essas. Eu tenho algo para a vida de vocês. Eu tenho um projeto para a vida de vocês. Então, meus queridos, eu preciso pensar sobre isso.
Eu e você, pastor, nós precisamos pensar sobre isso. Nossa vida está passando, está terminando. Eu posso fazer 1001 coisas, e eu tenho que fazer. Eu tenho que administrar meu lar, tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, gerir isso, gerir aquilo, pastorear. Mas eu não posso me esquecer que amanhã eu já não estarei mais aqui, e que eu preciso gerar pessoas. Eu preciso formar líderes, fazer discípulos. Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu quero gerar em vocês. Então, se é 1, se é 2, se é 3, eu não sei quantos você tem. Por isso a importância de nós concentrarmos forças, irmãos. Não adianta eu dizer eu tenho 20, mas eu não foco em nenhum vai me seguir. Importante, nós estamos aprendendo sobre isso. Então eu preciso compreender e focar energia em alguns e dizer: esses aqui são perfeitos? Não, irmãos, perfeitos só eu e o pastor Giovanni. Não tem ninguém perfeito. Não, mas você está escolhendo fulano, mas eu não quero. Oh, meu irmão, se sou eu que estou escolhendo, está mal. Mas se isso é resultado de tempo com Deus, de oração, está bem. Ele pode ser um Pedro, ele pode ser os filhos do trovão. Mas se o Senhor tem nos dado esses, então eu e você precisamos investir na vida deles, precisamos injetar fé na vida deles todos os dias, dar palavras todos os dias, ensiná-los todos os dias, transmitir para eles aquilo que nós temos recebido, para que eles vão. Jesus, irmãos, além de gestor, além de um pastor, além de um líder, ele pensava no amanhã, ele pensava no depois, e ele então convocou aqueles. Se você morrer, ou não, morrer não, porque a gente não morre, né? Formos promovidos para a glória, sua célula vai morrer? Acabou a célula porque o líder morreu, Deus o chamou. Não, meu irmão. Eu me lembro de um pastor que esteve conosco aqui da África do Sul, e ele falando sobre o pastor dele. A igreja estava bombando naquela época, não sei se o pastor Jonas lembra disso, ele já estava com 4.000 pessoas lá, bombando a igreja. Fizeram uma marcha para Jesus, todo mundo na rua, o pastor lá na frente, porque o pastor era top dos top. Mas o que aconteceu? Naquela marcha mesmo, depois da marcha, deu o tempo dele, e Deus o chamou. Então, irmãos, a igreja, o povo da igreja, o pastor que estava aqui conosco falou: meu Deus, o que vai acontecer agora? Vai acabar a igreja, porque o pastor morreu. Ele falou: pastor, falou para nós aqui, pastor, mas tinha líderes tão top lá, a igreja agora está crescendo muito mais, está avançando muito mais, porque aquele pastor, embora fosse jovem, ele preparou, ele pensou no futuro, ele tinha pessoas que estavam ali para isso. Então, amados, nosso amanhã não é certo, viu, queridos? Aqui, prepare líderes, prepare discípulos, tenha pessoas preparadas. Nós precisamos nomear. Eu vos nomeei, diz o Senhor Jesus. Vocês têm que ir e fazer o mesmo, dar frutos. Preparem pessoas. Nós precisamos estar tão preparados cada dia, mas também, irmãos, entrar em crise, orar, buscar em Deus. Pai, quem são as pessoas? Meu Deus, quem é a jovenzinha que o Senhor tem para assumir esta área, para cuidar disso, orando. Olha, irmãos, não me impressiona quando um pastor chega e diz: pastor, nós estamos pensando em fazer isso, nós estamos pensando em fazer aquilo, porque agora vai romper, tal. Essas coisas eu ouço, irmão, mas eu já aprendi a entrar por aqui, às vezes sair por aqui.
Mas quando um pastor diz para mim: pastor, eu estava orando e Deus me falou. Mudou. Pastor, eu sinto de Deus que é hora de fazer isso. Aí muda. Aí muda. Que gostoso. Não ande por circunstâncias, não ande pela naturalidade, irmãos. Nós temos que andar pelo sobrenatural de Deus. Eu vos nomeei, vocês vão frutificar. Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus tinha essa gana? Porque ele orava pelos seus. Você vai ver Jesus gastando, ou melhor, investindo tempo orando pelos seus discípulos. Por exemplo, o fato de Pedro negar Jesus, pegou ele de surpresa, irmãos? Não pegou de surpresa. Jesus não ficou assim: ai meu Deus, agora que eu achava que Pedro ia ser o cabeça, ele ia ser, e agora ele vai me... Não. E Pedro estava com tudo, hein, gente? Pensa num cara. Estou com você. Estou pronto para morrer por você. Onde o Senhor for, eu vou. Que isso? Cuidado com esses que falam assim, viu? Conheça, porque às vezes aqueles que dizem: olha pastor, eu estou com você até o fim, olha, pastor, jamais, nós tivemos uma experiência recente assim, irmãos, conta comigo, pastor, cuidado, irmãos, fica esperto, tenha o dom de sacar o lance, o Enoque está sempre com a gente aqui. Tem o dom. Eu não estou dizendo para você andar desconfiado de todo mundo, pelo amor de Deus. Mas será que é esse que vai me negar? Será que é esse que vai me trair? Não, fica de boa. Mas preste atenção. Tenha discernimento do Pai. Jesus, quando Pedro falou que estava pronto, Jesus falou: olha Pedro, você está pronto mesmo? Vou te contar uma história, rapaz. Hoje, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Imagina, senhor, o senhor não me conhece? Eu conheço. Conheci. Mas Pedro, fica tranquilo, diga, fica tranquilo. Olha que gostoso, não é? O discipulador dizer: eu sei que você vai aprontar uma, rapaz, mas eu intercedi por você. Diga, eu intercedi por você. Pense numa coisa poderosa na vida de um discípulo. É o discipulador chegar para ele e dizer: meu irmão, estou intercedendo por você. Eu estou orando por você. Não só quando a coisa vai mal, mas quando Deus... Porque às vezes é assim, irmãos. Eu chego a pensar que é um pouco por causa da idade, né? Que a gente vai chegando numa idade e a gente começa a perceber algumas coisas. Tenho falado com a minha esposa: Beri, olha, aquilo. E às vezes nem falo tudo, porque a gente conhece a estrutura, talvez ela não possa, mas eu recebo, e o que a gente faz, irmãos? Apresenta a Deus. Vamos orar, Pai, meu Deus. E o que a gente vai orar? Aquele injusto, aquele infiel, aquele... Não vai fazer fofoca para Deus, irmão. Entendeu? Não, para com isso. A tua oração, a nossa oração, deve ser assim, como o Senhor Jesus. Interceder significa se colocar no lugar. Deus, Ele ainda não tem maturidade, meu Deus. Pai, Ele ainda não compreendeu. Ajude-o, por favor.
se colocar no lugar daquela pessoa. Ele está passando por uma pressão, gente. O diabo está peneirando ele está debaixo de um peso tão grande, e você vai jogar mais peso nele. Aí, não, pelo amor de Deus, não alivie, leve diante de Deus. Pai, sustenta a sua fé. Veja, Jesus não livrou Pedro da opressão, do agir do diabo, mas Jesus orou por ele, intercedeu por ele, se colocou no lugar para pedir: Deus, não deixe que ele esmoreça na fé. Pai, eu clamo. O diabo conseguiu uma autorização, mas eu clamo a Ti, meu Deus, que o Senhor alivie a pressão sobre ele. É isso, amados. Nós, quando temos os nossos, que nós estamos projetando na vida deles, temos que ter esse coração que tinha o Senhor Jesus, de interceder, de nos colocar no lugar dos nossos discípulos. Tem aqueles que você ora por eles. Sabe, irmãos, nós estamos aprendendo um termo, e vamos aprender muito ainda, sobre discipulado profundo. E isso, queridos, talvez o pastor Josué, que depois vai consertar algumas coisas aqui, ele vai nos ensinar, é isso, irmãos, essa profundidade, não é tanto em palavras, amados, mas em espiritualidade. Eu imagino que às vezes o simples fato de estar com o Senhor Jesus já fazia toda a diferença, não é, Clarinda? Fazia toda a diferença, porque Jesus inspirava, ai, que perfume, que coisa gostosa, a presença dele. Então, amados, ele nos nomeou, ele nos escolheu, ele nos chamou. Nosso chamado é para fazer o mesmo que ele fez. Não invente nada. Nós não precisamos inventar. É só copiar. Leia como Jesus faria. E nós vamos fazer igual. Sabe que deu certo o plano do Senhor? Tem dado certo até hoje. Testado e aprovado. Vão e façam o mesmo. Vamos e vamos também fazer o mesmo, nos encher de nós mesmos, de Deus, melhor dizendo, esvaziar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus, de sua presença, sua graça sobre nós, para podermos também transmitir para os outros deste amor, dessa graça, e gerarmos para a glória do Senhor.